Começando mais um Ponto Doc, eu sou Caio Miranda, vulgo Sísifo, estou aqui com o famigerado Dredinho, também conhecido como Vinícius. Hoje a gente vai falar sobre mais um documentário, dessa vez eu acho que é o documentário mais famoso de todos que a gente já apresentou aqui. De toda a extensa lista. É, porque tava... os outros dois eram meio hipster, bem que se nem tanto, aquele primeiro, sei lá de que buraco, saiu o Apple. Mas tudo hipster. Mas a gente tomou vergonha na cara e decidiu pegar um que a galera tá aí na boca do povo. Saiu em 2016, contato na eleição lá nos Estados Unidos, então fez parte de todo o reboliço. Estamos aqui com 13ª emenda. Qual que é o nome da mina que fez mesmo? O filme é... Eva DuVernay. Famosa Eva DuVernay. Então, trata-se de um documentário que fala da... o nome dele é 13ª emenda, né? O que seria a 13ª emenda? Seria a lei base americana que... Seria a lei áurea deles, né? Que tornou proibida a escravidão, só que ela tem um porém ali, tem uma entrelinha que fala não pode ter escravidão, exceto, né, trabalho forçado, exceto para criminosos, para prisioneiros. Então, desde que a escravidão foi acabada, né? Desde que acabou a escravidão nos Estados Unidos, eles deram esse migué de colocar os prisioneiros para trabalhar. Aí vem o seu tio que vota no Bolsonaro e fala: não, mas vagabundo tem que trabalhar mesmo. Mas é que a jurisdição lá funciona de uma forma diferente do que no Brasil, né? Aqui no Brasil a gente tem uma broca que é a Constituição com 1 milhão de pequenas leizinhas e 1 milhão de fitas, enquanto lá tipo, eles têm essas emendas que são gigantes e o resto funciona de uma common law, que eles falam, né? Que é, tipo, teve um caso que foi resolvido de uma forma, aí o cara vai lá no registro, vê como o caso foi resolvido e, tipo, replica, mas, tipo, não tem na Constituição 1 milhão de leis, daí, tipo, ele só tem essas grandes emendas. Eu acho que é isso, eu posso estar falando bosta. E a 13ª é sobre que não existe trabalho forçado nos Estados Unidos, exceto com... Os meninos da Ball and Chain. Sim, e o breve resumo do documentário, ele começa como? Ele começa... Boa pergunta. Ele começa com essa questão mesmo, explicando o fim da escravidão e tal, e já apresentando essa questão que nunca foi aplicado a presidiários, e daí, tipo, eu acho que a estrutura do documentário é bem isso, né? Tipo, ele apresenta e daí depois ele vai escalando pra, tipo, mostrar todo o cenário de como funciona hoje em dia essa parte, tipo, industrial realmente do trabalho forçado dentro das... Basicamente... Não forçado, né? Mas porque eu acho que o cara tem a opção, teoricamente, de não trabalhar. Não muito. Mas é que é, tipo, privado a cadeia lá. E daí, tipo, se o cara não trabalhar, ele fica endividado. Eu acho que essa é a brisa. Não. Nas cadeias privadas, eles recebem, né? Tipo, as pessoas que trabalham hoje nas cadeias privadas nos Estados Unidos, eles recebem. Mas tá longe de ser um salário mínimo. Por exemplo, salário mínimo, vamos dizer que você tem que receber... Ele recebe pra pagar, a estadia dele na prisão. Não, quem paga é o Estado, né? A penitenciária tem um contrato com o Estado paga a penitenciária para não ter esse trabalho. Aí, além de ter o ganho estatal, né, o ganho do contrato, eles ainda fazem contratos com outras empresas, né? Por exemplo, no próprio documentário ele fala da Victoria's Secret. Quem aí assiste Orange is the New Black tem um rolê desse também, né? Lá na prisão elas começam a fabricar calcinha da Victoria's Secret. Inclusive as calcinhas... que o japonês curte. Inclusive eles fazem uma segunda linha. Um modelo mais sofisticado. E aí a questão além de ter o ganho estatal, né, o ganho que o governo está pagando para manter essas pessoas lá, eles ainda fazem um contrato com uma terceira empresa, né, uma Victoria's Secret,
acho que o McDonald's, não, mas tem alguma outra que vende batata, né? Tem várias empresas que utilizam de mão de obra dos prisioneiros e hoje em dia eles recebem, né? Só que ao invés de receber, sei lá, vamos dizer que o salário mínimo é $10 a hora, $6 a hora. Então hoje em dia eles recebem tipo, 20 centavos a hora. Aqui no Brasil também rola trabalho, mas bem pouco. O paeiro paulistinha era feito por presidiários. Sim, o paeiro paulistinha era feito por presidiárias. Inclusive dizem que depois que ficou automatizado, feito por máquinas, já não é mais tão bom. Dizem, né? Não sei porque eu não consumo essas coisas aí não. Isso aí é coisa de da droguinha, isso aí é coisa de... Esse desgosto não dou pra minha mãe. E se eu não me engano, teve uma época que tinha alguma coisa... Ah não, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eles fazem placa de veículo na prisão também. Sim. Aqui eu acho que não foi feito. Mas tem algumas outras coisas mais industriais que são feitas aqui sim. Só que o número é bem menor, né? Disso. Naquele filme Sonho de Liberdade, os caras trampavam pintando paredes, já era tipo pintor. Sim, aquele filme como é mais antigo, ele retrata um pouco de como começou as coisas, né? Quando acabou a escravidão, foi logo com a guerra civil americana, né, que foi uma guerra separatista, que o Sul queria dar fuga, não queria mais fazer parte do país. As pessoas simplificam, falam que foi uma questão de escravidão. A galera fala, não, o Norte queria acabar com a escravidão e o Sul não. Não, isso foi o mínimo, isso foi a ponta do iceberg. Inclusive... A brisa é que os Norte e o Sul dos Estados Unidos tinham sistemas econômicos bem diferentes, né? Um era mais industrial, mais... Sim, o Norte ele era bem mais industrializado, enquanto o Sul era basicamente rural. Mas a guerra se deu principalmente por uma questão política, uma questão de votos, uma questão de hegemonia mesmo numa política, né? Como os Estados Unidos ele é dividido em estados, obviamente o Brasil também é dividido em estados, mas todos respeitam a Constituição, né? É tudo muito certinho. Nos Estados Unidos é uma coisa bem separada, os estados, desde que eram ali 13 colônias, né? Desde que surgiu, eles eram muito independentes, os estados. Antes de virar um país, eram, né, as colônias separadas, e quando decidiram virar um país, antes da independência da Inglaterra, eles falaram, não, vamos juntar todo mundo e né, meter o louco aqui. Só que a galera falou, beleza, a gente junta, mas ninguém vai mandar aqui dentro, né? Nenhum presidente vai mandar dentro dos estados. Que, inclusive, no início da história dos Estados Unidos, os presidentes tinham muito menos poder do que hoje em dia. São estados que estão aceitando fazer parte da mesma brisa, mas tipo, ainda são estados separados. Pô, eu não sei qual que é o hino de São Paulo, tá ligado? Eu nem quero saber. E lá os caras juram a bandeira dos Estados Unidos, aí depois juram a bandeira do Texas, bagulho cultural mesmo lá, dessa questão da federação. Sempre tem as leis que abrangem o país inteiro, sempre houve dificuldades em inserir certas coisas em certos estados, principalmente essa questão que a gente vai falar agora, racial, nos estados do sul principalmente. Inclusive, o documentário se refere o tempo inteiro a essa, digamos, escravização moderna como a política do Sul, a política dos estados do Sul, né? Inclusive, alguns caras que estavam articulando toda essa treta se referem dessa forma. Caras do gabinete do Nixon falando essas porra. Começando pelo começo, o que é falado é que criou a escravidão, mas criou essa exceção para presidiários. Sim, porque é importante a gente notar que quando aboliu a escravidão, né, a gente falou, o norte era mais industrializado e o sul era mais rural. Só que a economia inteira do sul estava meio que baseada nisso. Então, né, costuma-se falar também que Roma começou a ruir depois que eles pararam de crescer, né? Eles pararam de invadir. O que acontecia? A Roma invadia os lugares, juntava os escravos e, né, a base do império era escravo. Parou de invadir lugar, parou de crescer o número de escravos, começou a dar ruim. Estados Unidos é muito parecido. Quando eles aboliram a escravidão, o sul, que era muito dependente do trabalho escravo, né, era plantação de algodão, plantação disso, plantação daquilo,
além de ter perdido a guerra, né, além de já estar com a economia debilitada, não tinha como se recuperar porque eles não tinham mais a matéria-prima ali, as máquinas, os tratores, que eram homens e mulheres negras. Então o que aconteceu? Um grande migué que eles deram para fazer funcionar as coisas não tem mais escravidão? Beleza. O presidiário pode trabalhar? Pode. Então começou a prender galera a rodo, muitas vezes com falsas acusações. Os caras eram presos por vagabundagem. Isso, foi quando surgiu a lei de vadiagem. E aí prendia as pessoas e o que acontecia? O cara ia preso, o Estado alugava esses presos pros proprietários e os caras iam trabalhar lá na terra de algum patrão. Eu acho que o documentário não chega a falar isso. Por exemplo, prender alguém por porte de maconha, tá ligado? Alguém pode falar, tá usando maconha, é bandido. Mas a brisa é que a maconha foi associada à criminalidade, a algo legal, justamente porque ela era usada por imigrantes nos Estados Unidos. Sim, uma das maiores bandeiras para se proibir a maconha foi a utilização pelos mexicanos, né, que tinha muito preconceito. A maconha ela foi proibida junto com o álcool, né, na lei seca, com o Volstead Act, e em 1920, né? Em 1919 começou a funcionar em 1920. E aí nunca na história do país teve tanto contrabando, né? Dizem que nunca se consumiu tanta bebida quanto durante a lei seca. E aí depois de 13 anos eles desistiram e voltaram com a bebida, só que a maconha continuou proibida. Inclusive era proibido até fazer pesquisa com ela, qualquer coisa. Mas a grande estandarte aí da proibição da maconha foi a associação com mexicanos, né? Que foi mexicanos e negros também. Sim, mas nos Estados Unidos foi muito... Aqui no Brasil teve um relacionamento maior com os negros, mas nos Estados Unidos foi muito por causa dos mexicanos. Tanto que eles chamam maconha lá de marihuana. É verdade. Maria Joana. E é o inverso da lógica que algum reaça pode pensar, por exemplo. Essa galera tá usando maconha porque a maconha é desse meio criminal. Na verdade, essa galera já usava maconha e por essa galera usar maconha foi por isso que ela foi associada à criminalidade. O filme mostra também toda a questão da propaganda ideológica e cultural, né? Começando pelo cinema, com aquele filme Birth of Nation, né? De 1915. Isso, Birth of Nation. Avengers, imagina você vai no cinema assistir o Avengers com seu filho, só que em vez do Homem de Ferro, Capitão América, toda essa trupe aí, é a KKK colando com as cruzes pegando fogo e livrando a cidade de negros abusadores de mulheres. Isso é o filme, tá ligado? Sempre essa questão de, o negro ele não é controlável, se você deixa o negro solto, ele obviamente vai fazer merda, ele é um selvagem. Com essa propaganda os caras justificavam pressão policial em cima dos negros, que se a polícia ficasse pressionando branco também, é óbvio que os caras iam ser presos também. Investigando muito alguém, vigilância o tempo todo, uma hora você vai achar um motivo pra levar aquela pessoa encarcerada. Essa os caras podiam estar vivendo a vida deles normal, só que uma pressão gigantesca em cima deles, eles acabavam sendo presos. Além de poder ser preso sem motivo nenhum, né? Falar, lei da vadiagem. O que acontecia muito aqui no Brasil durante a ditadura, né? Que é o cara ser preso por desacato. O cara não falou porra nenhuma. Ele me olhou estranho, não sei o quê. Eu já vi entrevista já vi entrevista de policial falando, ele tava com uma atitude morosa. Tipo, falando... Mano... O que é uma atitude morosa, né, mano? Essa galera ia pra cadeia e na cadeia eles faziam uma famigerada quebração de pedra. Inclusive meu pai, que foi educado pelo meu avô, que é de uns tempos bem antigos, meu pai tem muito isso na cabeça dele. Se você não estudar, você vai quebrar a pedra. Tipo, se você não estudar, você vai acabar na cadeia quebrando pedra. Acho que o presidiário nem quebra pedra, mas hoje em dia também. Foi essa imagem mesmo, os caras lá com os pijaminhas listrados deles, quebrando umas pedrinhas. E daí começou assim. Então é que foi escalando, né? E até chegar essa questão das drogas. Sim, ele mostra a...
Porque o documentário ele tem duas faces muito fortes, né? Um que é a perseguição à comunidade negra americana e a outra que é a evolução do trabalho análogo ao escravo nas penitenciárias americanas. Então ele mostra toda essa questão por trás do trabalho, né? Da política americana, das penitenciárias e a perseguição negra. Então ele chega a mostrar associações que se beneficiam com isso, né? Ele fala de grupos, que é o ALEC, que era um grupo que criava leis, né? Muitas vezes nesse sentido. E quando você ia ver, esse grupo ele era formado por alguns políticos e algumas corporações. E é aquilo, né? Político e corporação andando junto. Lembrando que lobismo nos Estados Unidos é legal, né? Então aqui já é crime e acontece pra caramba. Nos Estados Unidos que o lobby é legalizado é muito pior. Mas aqui virou crime recentemente também, né? Não sei de quando virou crime, mas só sei que aqui não pode e lá é suave. Uhum. Mas essa é a parte inicial, é justamente isso. Acabou a escravidão, mas continuou dentro dos presídios. Porém, eles falam um pouco da questão lá dos anos 60, do Martin Luther King, as passeatas, toda aquela... A segregação, né, que foi muito forte nos anos 60. Sim. Inclusive entra aquela questão, né, que a gente comentou das leis, que cada estado tem sua lei. Ou seja, normalmente nos estados do sul que tinha leis, as leis conhecidas como leis de Jim Crow, né, que eram leis de segregação. Então isso é uma coisa estadual mesmo. No caso, naquela época não existia uma lei que falasse é proibida a segregação. Estados mais racistas, obviamente, permitiam que isso acontecia. Até nos 60, toda aquela questão e toda a dificuldade dos caras se inserirem nos Estados do Sul e tal. Ok, conseguiram, teoricamente assim. O documentário também mostra que, por exemplo, o Martin Luther King no começo, ele era visto como um cabeça de um bagulho violento. Não violento, ele era mal visto, mostra notícias e tal. Essa imagem que a gente tem hoje em dia de que, meu Deus, o cara era extremamente pacifista e a galera via ele como pacifista na época, em comparação, por exemplo, aos Panteras Negras. Pô, é algo que foi construído depois. Na época a galera não pensava assim, a galera também via ele como um cara subversivo e tal. Mas tirando toda essa parte que eles mostram, ok, conseguiram, não tem mais segregação, é teoricamente feio ser associado com racismo. Porém, chega o Nixon no poder. E o Nixon era... segundo o filme, mas... foda-se, ele era um racista. Nossa, o Nixon é uma das maiores manchas na história dos Estados Unidos. Sim. Quando os Estados Unidos olham pra trás, ele tem vergonha do Nixon. O Nixon tinha duas coisas que ele queria combater, o filme mostra. Na verdade, é um cara interno da... Sim, era o chefe do FBI? Era o chefe do FBI, né? Uhum. Isso mesmo, era o chefe do FBI. Mostra o cara falando que era a brisa do Nixon. Quando ele foi eleito, ele queria basicamente bater duas coisas. Que eram os negros e a esquerda anti-guerra, vulgo hippies. Os hippies. Aí o que eles fazem? Associam essas duas galeras com as drogas, porque ambos, teoricamente, consomem droga. O inimigo é a droga. É isso, começa tipo... Aí faz essa associação da maconha aos hippies e a associação do crack à comunidade negra americana. Inclusive... Crack é heroína na época, crack não tinha, acho. Crack é só nos anos 80. Isso, a heroína aos negros. Mas aí, né, depois foi substituída pelo crack, porque afinal... a gente pode ver a evolução das drogas com o proibicionismo. Toda vez que proíbe uma droga, surge outra, mais fácil de se conseguir. Então, existia na proibição da maconha, tudo era tão difícil que aí os caras criaram o crack cocaine, né, o crack, e aí você vê o absurdo, porque o que acontecia? A maconha sempre foi, a cocaína sempre foi a droga dos ricos, né? Você que assistiu Narcos via lá que ia pra Nova York, os carregamentos, era a galera em Wall Street, o Lobo de Wall Street, né, a galera usando enlouquecidamente, mas todos os caras de terno e gravata, tudo. Os playboy no Rio de Janeiro, é isso, né? É sempre associada à elite. Então a gente chegou a ver que existia uma diferença absurda na punição. No Brasil, inclusive, eu não vou lembrar o texto que eu li, faz muito tempo, mas falava sobre a questão das drogas aqui no Brasil e
algo literário, representação literária dos vícios das drogas. E aqui no Brasil, o vício com a cocaína no começo era visto como o belo vício, tá ligado? O belo vício. É igual você vê a mídia, ou muitas vezes a Veja, né, falando o crime que mata, o tráfico não sei o quê. Aí quando é o Fábio Assunção, olha o drama que ele tá passando. Então, mas aí o próprio documentário ele mostra que as penas são diametralmente opostas. Então se o cara fosse pego ali com 16 gramas de crack, ele estava concorrendo à mesma pena que alguém que fosse pego com 30 quilos de cocaína. E normalmente a gente sabe bem quem é que é pego com uma pedrinha de crack, quem é que é pego com quilos de cocaína. A gente sabe. Embora alguém possa falar, não, crack mais viciante e tal, os caras perdem a vida por causa das cocaína também, mas que saem da cocaína, as pessoas continuam ricas e sendo viciadas pra caralho. Realmente a cocaína não tá tão associada a essa destruição da vida de alguém como o crack, acho que tá no inconsciente de todo mundo. Tem gente que fala, o crack é pior. Só que o cara que é rico, ele não vai a crack se ele pode comprar cocaína. A gente tem uma imagem mais forte do crack, mas eu não me lembro quem que foi que falou. Mas é exatamente aquela questão. O problema não é exatamente o crack, né? Toda aquela questão, o cara tá morando na rua, tá viciado, tá roubando não sei o que pra comprar crack. Não é ele tá fazendo essas coisas pra usar crack. Ele usa crack porque ele faz essas coisas. É uma questão socioeconômica. Se o cara tá fudido na rua sem perspectiva nenhuma, obviamente que ele vai se entregar e o crack é justamente a droga mais barata que ele consegue adquirir e que vai ter um efeito forte. Então é uma questão social, uma questão de saúde, uma questão psicológica. Se o cara tá fudido, obviamente que o crack vai ser foda pra ele. Mas se o cara tá lá numa puta de uma mansão e fumou uma pedrinha ali, ou um negocinho ali... O Joyce jeito fumou crack. Então, se o cara tá bem, ele não vai ter essa degradação toda. A gente associa o crack a isso porque a gente vê a galera que tá fudida. Mas a galera fudida com ou sem crack vai tá fudida. Se não for o crack vai ser a cola, se não for a cola vai ser o corote, o 51. Sempre vai ter alguma coisa pra tornar essa existência mais suportável. O cara não tem nada a perder, tá ligado? Você não usa crack... Porque você tem muita coisa a perder, a sua saúde, a sua vida social, o seu dinheiro. O cara não tem nada disso pra perder, tá? Por isso que ele usa mesmo. Então é por isso que a gente tem uma imagem tão forte do crack. Mas se a gente for comparar com outras drogas de gente rica, não é tão diferente. E essa é a questão. A droga é barata, esse eu acho que é o principal. A droga talvez a droga mais destrutiva é a droga mais barata. Sim. Isso é terrível. E é isso, alguns especialistas apontam que o crack só existe por causa dessa guerra às drogas, por causa desse proibicionismo. Quem sabe se lá no começo ninguém tivesse se importado se você fumava uma plantinha, nunca ia desenvolver tantas drogas sintéticas que nem a gente tem hoje. Mas, né, o si é a maior palavra do mundo. E daí depois do Nixon é o... Randall. Não, o Ronald Reagan. O Reagan. Aí o Reagan continuou, ele... Sim, o Nixon fez uma frente forte de guerra às drogas, só que ele era um lema forte, né? Era uma ideia forte. O Reagan escalou para um próximo nível. O Reagan realmente tornou aquilo uma guerra às drogas. E em relação a... E foi junto com o surgimento do crack também, nos anos 80. Se a questão da guerra às drogas, os Estados Unidos exportou para o mundo, né? Primeiro foi a questão do comunismo, né? Que justifica as ditaduras militares e tal. E hoje em dia, o que justifica a intervenção deles em outros países, Colômbia, os caras têm estação militar lá, essas porra toda, por combate às drogas. O comunista de hoje em dia, é o traficante, é o que os Estados Unidos, é o medo que os Estados Unidos... Tem um terrorista também, que é algo muito forte. Mas aqui, na América Latina, em geral, eu acho que o que foi mais exportado assim é o traficante. E lá isso foi criado justamente por essa questão
dos negros, começaram, obviamente, com toda essa política de perseguir mais as pessoas que estão usando drogas, consequentemente mais pessoas dentro da prisão. E algo que é muito enfático no documentário é que mostra durante os anos, né, subindo a partir dos anos 70 que começa a subir de verdade o contingente prisional americano, e principalmente no final dos anos 90, né, que aí já seria o Bush, o Clinton. E o Reagan, ele dá essa continuidade, né, ele transforma algo realmente militarizado, assim, propagandeado e tal. A mulher, mostra aquela cena dele falando pra mulher dele falar na TV. No Narcos tem isso, né? O Reagan falando na TV. Se eu não me engano, tem. E o Clinton, né? Que aí já seria um democrata. Você pensa, então ele vai estar contra tudo isso. Não, ele foi o pior. Então, o Clinton, os democratas, eles perceberam que eles não conseguiriam ganhar as eleições com a posição que eles estavam assumindo. Basicamente, desde o Nixon, foi visto que para ganhar a eleição você tinha que falar do crime, né? Falar, o que lembra muito algumas coisas aqui no Brasil. Bolsonaro e tudo isso. Mas você fala, o crime isso, o crime aquilo, né? Tem que mostrar ações contra o crime. E o que aconteceu foi uma piora monstruosa, porque o Clinton, quando viu isso, ele decidiu fazer algumas leis de enrijecimento, né? E fala, não, penas mais duras, mais tempo preso e tal. Só que viu que isso só piorou as coisas, né? Inclusive, recentemente, né, durante a campanha da Hillary e tal, ele veio a público falar que foi ineficaz, a Hillary falou, né, resolveu alguns problemas, criou outros. A questão é que foi uma caça às bruxas. Vamos colocar pena mais forte, não sei o que, firmeza. Mas aí você vê casos, por exemplo, de uma menina lá que foi pega com cocaína. O primeiro e o único crime da menina na vida foi pega com cocaína. Aí colocaram a menina na prisão perpétua. E o que mostra no documentário que piorou tudo durante a administração do Clinton? É que primeiro ele colocou aquele negócio dos 3 strikes, né? Se você é preso 3 vezes, sua pena vai praticamente pro resto da vida. Isso, se você for condenado pelo terceiro crime violento, aí você pega perpétua. E você tem que cumprir 85. Sempre, ou aqui no Brasil existe, lá nos Estados Unidos existe, acho que todo país deve existir isso, que se você tem bom comportamento, se percebem que você está se recuperando, que você não é mais um perigo à sociedade, você volta para a sociedade. Só que ele colocou um limite nisso, né? Que pelo menos 85% da sua pena precisa ser cumprida. E outra coisa que é enfático no governo dele é que antes a perseguição às drogas, que era feito por uns policiais ali de uma cidade da zona rural, agora é feito pela SWAT, tipo, um negócio realmente militarizado, os caras... equipou muita polícia, colocou muito mais policial na rua, o que parece ser uma ideia boa, só que contra um negócio fadado ao fracasso, né? A guerra às drogas tá aí desde os anos 70 fortemente. Se a gente quiser pegar não tão forte, mas, né, enfaticamente, desde os anos 20 existe a guerra às drogas e todo ano ela só aumenta, todo ano só faz mais vítima. Hoje existe o México, que é um narco-estado. Basicamente, quando prenderam o prefeito lá de Juárez, aliás, prenderam o traficante lá de Juárez, o prefeito pediu para soltar ele porque destruiu a economia da cidade. Então, a cada ano que passa, a guerra às drogas se mostra mais fracassada, mais ineficaz. Você viu a eleição no México, tanto de gente que morre lá? Sim, anualmente. E esse ano foi um ano mais calmo. E morreu uns muita gente. Morreu uns 200 políticos na eleição porque os caras vão eliminando. O Narcos mostra muito disso, né? O cara derrubando avião pra matar político, tudo isso. Mas acho que a gente já tá se estendendo muito nessa explanação do que acontece no documentário, sendo um pouco mais rápido. Mostra que na modernidade isso tá industrial. Várias companhias financiam e Ansel, qual que é o nome da empresa, da associação das empresas com os políticos lá? ALEC. Tem essa associação chamada ALEC, em que as companhias elas se associam
com os políticos para colocar no papel leis que vão basicamente favorecer as companhias. E uma dessas pautas pela LEC é sempre a questão dos presídios, das penitenciárias, porque acho que, não sei se são todas as penitenciárias particulares que fazem parte disso, acho que não, mas tem uma muito grande que faz parte dessa LEC. Tem a CCA, que é a maior, né, o maior conglomerado de penitenciárias americanas privadas, que era um dos principais atores aí da LEC. E daí os caras estão sempre aprovando mais lei para permitir cada vez mais pessoas estejam na cadeia. Por quê? A lei dos 3 strikes é dele, a lei dos 85% de pena é deles. Uhum. Basicamente eles fazem isso porque os presidiários trabalham lá, isso é o óbvio, é o que eu ia falar desde o começo do filme. A Victoria's Secret, várias empresas são mostradas, mas também tem a questão das outras empresas que estão associadas a essas empresas. Por exemplo, quem faz a comida pro presidiário é uma empresa que vai lucrar com isso. Quem produz, sei lá, a cela, quem produz a segurança, a câmera de segurança, o software que vão ser usados. Criar sistemas penitenciários é algo que faz a economia girar. E está intrinsecamente ligado à economia hoje, e é o que ele fala no comentário. Se simplesmente tirar tudo isso, fizer parar, o país quebra. Uhum. E no final, acho que é a reflexão que deixa, tipo, triste, assim, de que nada mudou, é que tudo que a gente vê agora dessa questão do Trump com os mexicanos, teve até ele já estava eleito. Ele trouxe umas famílias para irem... Acho que ela contava aquela questão dos Dreamers, né? Que é filhos de... Não, crianças que são... filhos de imigrantes. Não, acho que os Dreamers... chegam bebês nos Estados Unidos, alguma coisa assim. O Dreamer é o filho do imigrante, né? É o que nasceu nos Estados Unidos, mas o pai é ilegal. Mas, tal. Enfim, ele em si. Eu nem sei se foi essa questão, mas ele levou famílias cujos tiveram parentes que morreram para mexicanos, por exemplo. Ou seja, é novamente aquilo que teve lá no começo do século XX, no século XVIII, de fazer uma propaganda negativa em relação aos negros, agora com os mexicanos, para justificar novamente mexicanos serem presos, serem perseguidos cada vez mais pela polícia, para trazer mais contingente de pessoas para dentro das celas e mais gente trabalhando, mais economia rodando, ou seja, E aqui, acho que já acaba entrando um pouco mais de discussão paralela, não só é a questão racial. Nos Estados Unidos tem algo que é muito forte, que é por questão dos mass shooting que rola lá direto, mas é algo que dá muito dinheiro na indústria deles, é prender adolescente por besteira, tá ligado? Na escola. O cara levou um perfume, o perfume é confundido com arma e o cara é preso, é levado pra cadeia. Existe essa indústria de prender pessoas por besteiras dentro das escolas, assim. E foi baseado nesse argumento que, por exemplo, eu discordo um pouco, mas tinha uma galera, um moleque que trouxe uma bomba. Não uma bomba, trouxe um relógio que parecia uma bomba, que ele era um menino muçulmano, e daí chamaram a SWAT pra prender ele, pegar a bomba, que era só um relógio. Muita gente argumentou que isso nos Estados Unidos já é uma indústria, assim. Prender pessoas que trazem coisas suspeitas pra escola. Tem até um vídeo de um carrinho no Texas, carrinho antibomba, que ele vai desarmar um sorvete que caiu no chão. Tem um sorvete caindo, o carrinho vai lá, tipo, desarmar. Eu acho que sim, rolou um preconceito no caso do menino muçulmano, mas já existe toda essa lógica industrial nos Estados Unidos de que prender pessoas é algo lucrativo. Mas a gente pode trazer a discussão pro Brasil, porque aqui no Brasil
eu acredito que não seja tão lucrativo assim, porque não são empresas privadas que... Sim, aqui no Brasil não tem o interesse de empresas privadas, mas tem aquele interesse de higienização da população. Sim, Mas antes que você fale que, né, sua veia reaça comece a gritar e falar, não, mas os caras... Presidiário não é pra estar em hotel 5 estrelas, presidiário tem que estar lá, tem que castigar, tem que aprender. Sim, ninguém tá falando que tem que botar os caras no resort, isso aqui não é Suécia não, mas vamos ver. Primeiro, o intuito da prisão, pelo menos hoje, num estado moderno, a prisão ela não é pra punir. Você não é uma criança de 5 anos que rabiscou a parede e vai ficar de castigo no seu quarto. A prisão é pra reabilitar para a sociedade. Se você vai preso, espera-se que você saia da prisão reabilitado para ser um cidadão que possa contribuir civicamente para a sociedade. Então, se você vai para a prisão para trabalhar que nem um condenado, para ser surrado, para não ter nenhuma reabilitação, foi inútil. Você ficou um tempo afastado da sociedade, voltou pior ainda, muito provavelmente, e isso foi um dinheiro do contribuinte gasto à toa, né? Isso aí foi seu imposto gasto à toa. Nem só a questão de reabilitação, a questão é realmente de afastar da sociedade alguém que é danoso a ela. Se tem alguém matando, essa pessoa não pode continuar na sociedade, ela tem que ser afastada. Não é pra... No discurso, eu acho que muitas vezes vai ser usado até pelos próprios judiciários e tal, no sentido de realmente punir pelo que o cara fez. Mas a lógica real é proteger outras pessoas que podem ser mortas por aquele cara. Sim. Aí você fala, não, mas então não tem que prender não, tem que matar mesmo. Tá, então vamos lá. Se você acha que matar o cara vai resolver o crime, vai resolver a sociedade, a gente pode comparar o próprio Estados Unidos, né, que mais uma vez são leis estaduais, então tem estado que permite a pena de morte e tem estado que proíbe a pena de morte. Nos estados onde a pena de morte é legal, ou seja, onde você vai ser frito numa cadeira elétrica, onde você vai tomar uma injeção e vai deitar para dormir, você vai cheirar um gás e vai pro saco, a criminalidade é maior do que nos estados que não tem pena de morte. Existem mais crimes violentos nesses estados com pena de morte do que nos outros. Ou seja, vemos mais uma vez que não adianta porra nenhuma. Então, todas essas questões não é querer passar a mão na cabeça de vagabundo, não. É a gente pensar alguma coisa para melhorar a sociedade. Porque não adianta nada você sair matando os caras e continuar cada vez pior. Porque afinal, na pirâmide que a gente vive hoje, se você mata um, tem outro atrás. É sempre assim. E essa questão que a gente vai tratar, por exemplo, do crime do tráfico de drogas. Tratar como um crime, as pessoas não enxergam que é uma opção. Você não precisa tratar isso como um crime necessariamente. Aí você fala, vai deixar as drogas totalmente legalizadas e vão poder vender crack na padaria. Não é isso. Em Portugal, por exemplo, não tem comércio legalizado de drogas, você não pode vender, abrir uma loja de drogas. Não é legal, mas é descriminalizado. Mas é descriminalizado. Eles não tratam o consumo de drogas, realmente. Drogas são uma questão de saúde pública, não é uma questão criminal. Polícia. Não é uma questão criminal, é uma questão de saúde pública. E desde que eles começaram com isso, o consumo de drogas lá, por exemplo, tem decaído bastante. É o que o pessoal fala, né? Os extremistas aí falam, vai legalizar maconha, daqui a pouco você vai pegar um avião, o piloto tá drogado. Bom, bebida é legalizada e nem por isso vai pegar um avião e espera que o piloto esteja bêbado. Sim. Inclusive, se a gente for ver, né, questão de drogas, existe muito mais morte por coisas legais do que ilegais. Se você for ver, a maconha basicamente nunca matou ninguém, mas se você for pegar cocaína, crack, etc., se você for ver o número de mortes por tabagismo, o número de mortes por alcoolismo é sempre muito maior do que qualquer outra droga. E nem por isso a gente proíbe, né? Os caras tentaram proibir ali por 13 anos e meio que quebrou o país. Sim. Mas saindo um pouco dessa questão das drogas, indo mais pra questão racial, que eu acho que é o foco mesmo do documentário,
no final eles fazem uma reflexão bastante chocante que mostra várias pessoas que falam, como que as pessoas conseguiram conviver com escravidão, com a segregação. Se fosse eu ali, eu nunca acharia isso normal, e eles falam que é o que rola hoje em dia ainda, e você está convivendo com isso. Simplesmente porque essa questão das drogas que a gente está falando é simplesmente um discurso que você compra, assim como no século XVII o cara comprou o discurso, não, é escravidão, eles são inferiores. É só um discurso comprado para justificar o trabalho forçado de uma etnia específica. E mesmo que você não acredite nisso, você acha, não, é só bandido tem que sofrer mesmo, você fala, não, bandido tem que se fuder e tal. Tá, então vamos lá, vamos nas estatísticas. Você, no mercado americano, né, nos Estados Unidos, ele mostra, por exemplo, que um homem branco tem uma chance dentre 17 de ser preso durante sua vida. Quando esse homem é negro, a chance cresce para 1 a cada 3. Ou seja, não mudou nada, mudou a cor do cara. Então, isso é racismo puro. Então, se um negro ele vai ter 1 a cada 3 contra 1 a cada 17 para um branco, isso não é uma questão, questão de polícia, não é uma questão criminal, o buraco é muito mais embaixo. Então vamos lá, tem que ser assim mesmo para resolver as coisas. Não, os Estados Unidos funciona por causa disso. Tá, Estados Unidos tem a segunda maior população criminal em números absolutos. É a primeira, né? Não, em números absolutos é a segunda maior, perde para a China, porque na China tudo é indústria. Número absoluto, né? Mas em proporção é a primeira. Se você pegar, os Estados Unidos tem 5% da população mundial e 25% da população carcerária mundial. Uma das primeiras coisas que eles falam no documentário é isso, só pra dar aquele choque. A cada 4 presos no mundo, 1 é americano. Então você pensa, porra, com tanta gente presa, com uma política tão dura contra a criminalidade, etc., deve ser uma maravilha lá, né? Não existe o roubo, não existe tráfico, porque não é possível. Aí se a gente for ver taxas de criminalidade, etc., para um país de primeiro mundo é péssimo. Eles não estão que nem a gente, né? Porque a gente exagera nas coisas. Mas para a questão de primeiro mundo, os Estados Unidos é um dos países mais desiguais que existe, né? Em primeiro mundo é o país com a maior desigualdade, número de pobreza cada vez maior, e os crimes não são baixos. Existe uma criminalidade muito grande lá também. Então essa questão de ficar prendendo os caras aleatoriamente não resolve nada. Até porque a gente vê, né, que essas prisões elas sempre têm um enfoque. A polícia sempre tem 2 óculos, um para ver um cidadão americano branco, médio, e outro para ver um cidadão negro ou hispânico. A gente vê que a população negra americana é coisa de 13%, né, da população total. Não menos até, acho que é 6,5% é o número de homens negros. A população negra inteira é de uns 13%. Então 6,5% são os homens negros. E a população carcerária de homens negros é de 50%. Então é gritante, é gritante. Sim. E hoje em dia, essa questão da propaganda que justifica essa repressão ao povo negro não cessou também. Você ainda tem, teoricamente, com o documentário demonstra a escravidão, o trabalho forçado, você ainda tem a questão do racismo mostrado midiaticamente, né? Igual eu tava te mostrando agora, tem um youtuber, que faz tipo pranks, né? O nome do cara é Joey Salads, e ele forjou várias pegadinhas que tem mais de 1 milhão de acho que mais de 2 milhões de visualizações, em que ele mostra tipo negros arruinam um carro do Trump, aí ele coloca tipo um carro fazendo propaganda pra eleição do Trump, e daí filma tipo negros indo lá e depredando o carro. A brisa é que isso foi tudo forjado, o cara pagou a galera pra fazer isso. Pra quê? Pra vender essa imagem de que os caras são descontrolados, não são civilizados, e
que justifica mais repressão. Ou seja, ele deliberadamente faz uma peça para denegrir a imagem de um grupo étnico inteiro, mas ele não é racista. O cara deu uma entrevista assumindo, né, que ele fez isso e ainda falou que ele não era racista. E tem essa outra coisa que você estava mostrando também, que é da forma como a mídia aborda diferentemente as pessoas. A gente vai deixar inclusive esse link aqui na descrição para quem tiver interesse, mas ele é um link que basicamente ele mostra a diferença da mídia tratando população negra e população branca em protestos, né, os riots, etc. E você pode ver claramente a diferença nas palavras utilizadas quando é um bando de pessoas negras e um bando de pessoas brancas fazendo destruição, desobediência civil, destruição de patrimônio, etc. No vídeo claramente ele fala, estudantes fazem uma farra quando é uma galera branca. Quando são os negros, bandidos depredam. Então tem sempre essa característica, tem sempre esse por trás. Que se a gente não parar para prestar atenção, a gente não se dá conta. A gente só compra a ideia sem nem perceber. A gente vê muito isso por aqui e se a gente não presta atenção, a gente não percebe. Esses dias, por exemplo, hoje em dia a gente fala muito de representatividade, né, na televisão, nos filmes. Então tá sempre em alta ter atores negros em filmes, em propagandas, etc. E 2 casos que eu vi recentemente que me chocaram bastante foi o da propaganda da Boticário, dos Dias dos Pais, né, que eles fizeram 2 propagandas. Uma propaganda com uma família branca, a família branca, presente de Dias dos Pais, bonito, Boticário, legal. A outra propaganda, mesma coisa, com uma família negra. E esse vídeo bateu o recorde de dislike. Era uma família negra, as pessoas iam lá, davam dislike e falavam, não sabia que Boticário era só para negros. Não sei o que. Essa marca não me atende. Inclusive a empresa teve que desabilitar os comentários no YouTube porque tava chovendo barbaridade. Nossa. No vídeo da família branca não teve nada disso. Mas no vídeo da família negra, as pessoas tinham que se manifestar falando que cadê a representatividade? Porque não tem ninguém branco aí. Então é absurdo. O outro caso que eu vi que também me chocou, que é muito sutil, que eu fui no cinema recentemente, né? Fazia meses que eu não ia no cinema, e eu fui no cinema em São Paulo, na rede Kinoplex, que é um cinema mais caro, né? Uma rede um pouco diferenciada, e eu fui no Kinoplex do Itaim, que é um bairro, né, de um poder aquisitivo maior e tal. E na propaganda do cinema, né, durante os trailers ele passou algumas propagandas, inclusive a propaganda do próprio cinema, né, Cineplex Itaim, não sei o que. Então mostrava uma galera indo no cinema, mostrava os atendentes levando pipoca, mostrava, né, toda a experiência que você espera ter quando você vai num cinema, principalmente um cinema de alto padrão como aquele. E é aí que eu vi a questão da representatividade. Existiam negros na propaganda, todos eram funcionários. Nenhum dos clientes que estava ali sendo retratado com a propaganda era negro. Era uma famíliazinha padrão, olho azul, cabelo claro. E eu falei, mano, não é isso que se trata de representatividade. Tipo, que absurdo. E é uma coisa que passaria batido muito fácil se eu não tivesse prestado um pouco mais de atenção. E às vezes a representatividade a gente pensa, que da hora, tá o cara negro ali. Mas às vezes é um estereótipo que reforça aqueles preconceitos de é o selvagem, é o cara que não está civilizado completamente e que a gente não percebe. Um desses grandes estereótipos que é apontado no cinema é do Magic Negro, não sei se você já ouviu falar. Não, de cabeça não. Que é o estereótipo do negro que ele aparece com um poder mágico e ele oferece esse poder mágico pro cara branco. Você assiste um filme que tem esse estereótipo, a galera aponta o... Crossroads? O poderoso... O Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso, que é Deus, não. Cara mágico, mas tipo... É um extremo, a galera aponta como um extremo desse estereótipo do cara que aparece pra oferecer um poder pro cara branco. E a gente assiste um filme com o estereótipo e a gente pensa o quê? É só... que da hora, estão sendo amigos, não tá oferecendo
algo pro outro e tal, e você não para pra pensar que aquilo, mesmo que pareça uma amizade, que pareça algo amistoso, amigável, ainda tá baseado em preconceitos que ficam no nosso subconsciente, querendo ou não. Sim, e desde criança a gente pega Monteiro Lobato, que era, mano, era racista pra caralho, né? Além das obras dele, no que ele fala muitos absurdos, se você for procurar por aí, a gente ainda pega até no mais simples, assim, ó. Se você nunca leu Monteiro Lobato, você assistiu um pouco de Pica-Pau Amarelo na Globo. Quem cozinha? Quem é a cozinheira do sítio? Qual que é o nome da mulher lá? Tia Anastácia. Qual o nome da farinha? Dona Benta. Como assim? Tipo, a mina dá todo o trampo, cozinha, e o nome da farinha, né? É o nome da Branca, dona da fazenda, não sei o que. Tipo, qual que é o sentido nisso? A gente pega o Jack Daniels. Jack Daniels é o nome do uísque lá, tá, mas de quem que era a fórmula? Era do escravo que ensinou o cara a fazer o uísque. Mas ninguém sabe disso. Com batata, sabe? Né? Não lembro o nome do cara. Não, mas é com batata que eles fazem. Mano, eu não sei, os caras fazem uísque de tudo, velho. Faz casca de árvore. A brisa do Jack Daniels é que é o uísque mais barato de se fazer com alguma coisa barata. Não lembro. Mano, os caras faziam uísque até com casca de árvore, velho. O uísque é igual vodka, dá pra fazer com qualquer coisa. Principalmente na época da proibição, né? Os caras faziam no banheiro de casa. Os caras colocavam na bengala, aí eles rosqueavam e tomavam. Isso era o nível. Mas é muito comum a gente ver isso. Ou então, né, que a gente vê, é muito comum a gente assistir um filme no qual vai ter ali uma mulher negra que vai ter ela vai ter mais uma presença assim mais materna tal. E é sempre aquele estereótipo de uma tiazona gorda tal, não sei o que, maternona. Um que eu vi uma vez o bandido negro é geralmente demonstrado como o bandido quando vai ter um filme. E daí quando é o bandido branco, assim, tipo, olha a humanização, olha os motivos que levou ele a fazer isso pra te deixar ambíguo, tipo Walter White. Sim. Enquanto o Gus é o quê? É só o Gus. Gus é o... O Tuco é só o Tuco. Sim, Aliás, o Tuco era um psicopata, né, velho? O Tuco, a gente até vê um pouco do passado dele lá no Better Call Saul. E ele era um psicopata. O Gus também mostra um pouco do passado e sempre foi um cara, tipo... Mata mesmo, foda-se, não tem um dilema. Agora o Walter White, não, ele passou por problemas, não sei o quê. Pela família, e daí tipo, você simpatiza com o cara e tal. É bem isso. Por exemplo, a galera paga pau pro Pablo Escobar, mas você não vai ver a galera pagando o mesmo pau pro Nem da Rocinha. Né? Inclusive fizeram até... Foi com ele, né, que fizeram as montagens lá Montagem não, as fake news da Marielle, né? Quando a Marielle morreu, que a galera botou uma foto que não era nem a Marielle, nem o Nem, falou, aí, a Marielle com o Nem da Rocinha. Falei, mano, não era nenhum dos dois, velho. E aí a galera... o próprio caso da Marielle, né? O que é isso? Tipo, a gente pega... uma política que foi, né, uma vereadora que foi assassinada por conta da militância dela, da opção, né, do posicionamento político dela, numa cidade tomada por milícias, numa cidade extremamente corrupta, num estado extremamente corrupto, num país extremamente corrupto. E assim que ela foi assassinada, não bastando o fato né, já extremamente complicado, extremamente triste, uma mulher ter sido assassinada por motivações políticas, etc. Não bastando isso, a galera vai e começa a criar no dia seguinte, ela foi morta ontem, já chega o WhatsApp estourando um monte de notícia no grupo da família, falando, essa é uma foto da Marielle com o Nem, traficante. Não era nem a Marielle, não era nem o Nem, ela nunca conheceu o cara, nunca tiveram relacionamento nenhum. A Marielle fez isso. Não, ela nunca fez isso. A Marielle fumava maconha. Tá, então ela merece morrer porque ela fumava maconha. Porque o seu filho não fuma maconha, não. Aquele maconha, o que você acha que ele vai fazer atrás da escola, seu filho da puta? Aqui é uma foto dela em 2005, beijando outra mulher. Nossa, realmente, né? A gente tem que matar ela porque ela, né, amou alguém. Então, começou...
é tão absurdo que a galera começou a criar fake news pra desmerecer a mulher. E aí depois falava, mas de não sei quem, né? A Rosinda Janário que morreu lá em Belém do Pará, ninguém fala nada. Você falou? Começa por aí, você falou alguma coisa? Então, não é que ninguém fala nada, é que são 2 pesos, 2 medidas. Uma coisa, por exemplo, quando cai avião, infelizmente morreram 200 pessoas, vai passar a semana inteira, o mês inteiro, uma reportagem falando, morreram 200 pessoas, teve um acidente, não sei o quê. Aí caiu o avião lá com o Eduardo, aquele candidato à presidência. Eduardo Campos. É o Eduardo Campos. Dá-se um enfoque ao Eduardo Campos por causa da posição política dele, por causa, né, porque era uma posição importante ali no destino do país e mostra-se que talvez não fosse um acidente, etc. Quando caiu o avião lá com o mano do STF. Então, é diferente, você não está menosprezando uma morte porque você está falando da outra. Principalmente quando tem uma motivação política atrás. Então é absurdo como as pessoas querem relativizar as coisas e depois quer falar que não é racismo, que não é isso, que não é aquilo. Porque aqui no Brasil é um efeito diferente lá dos Estados Unidos, que essa questão racial é muito forte. As pessoas não têm problema em classificá-los como negro, como branco. Aqui no Brasil tudo fica meio ambíguo, todo mundo quer apaziguar isso. Exatamente. E sem falar que a gente tem uma população negra muito maior do que a americana, né? Se você for pegar o número de escravos, né, trazidos da África para os Estados Unidos, o número de escravos trazidos da África para o Brasil, é 10 vezes maior o número de escravos que foram trazidos para o Brasil do que para os Estados Unidos. Os Estados Unidos recebeu coisa de 300 e poucos mil escravos, a gente recebeu 4 milhões, quase 5 milhões. Então, a própria demografia, né? Nos Estados Unidos eles são 13% da população americana. No Brasil, 56%, eu acho, da população brasileira é negros e pardos. Então, e mesmo assim a gente tem um racismo ali talvez tão forte quanto o que há nos Estados Unidos. Sim, só que né? É meio velado, né? É um racismo velado. Que as pessoas têm vergonha até de falar questão racial. Falar um nome de uma etnia parece que é uma vergonha. É sempre no diminutivo ainda, você pode perceber. É sempre moreninho. Moreninho. Ou então, quando você vê se você vê um cara branco, bonito, forte, você fala, nossa, olha aquele cara que bonito. Quando você vê um cara negro, né? É aquele negão. Mano, por que você não fala aquele brancão? Tipo, por que o cara tem que ser negro? Por que a raça tem que ser o primeiro aspecto a aparecer? Não faz o menor sentido, velho. Você fala... muitas vezes você está assistindo TV com sua avó, sua tia, aí aparece a Cleo Pires. Nossa, olha que mulher bonita. Ok. Passa 10 minutos, aparece a Thaís Araújo. Nossa, olha que negra bonita. Sim, é uma negra bonita, mas... Por quê, né? Não, sempre ter que falar, olha que negra bonita. Nunca pode falar, olha que mulher bonita. Não, mas eu conheço pessoas que não falam negro, por exemplo. Não tem no vocabulário. Moreno bonito. Falar que moreninha, aquele cara é moreninho. Nossa, é absurdo, cara. E aí, voltando, né, se a gente for pensar na questão criminal de novo, na questão das prisões, a gente vê claramente, tanto lá quanto aqui, o abismo que existe no tratamento das pessoas. A gente pega, por exemplo, aí você vai falar que que não é uma questão de raça, mas sim uma questão de dinheiro. Por exemplo, que Rafael Braga foi pego com 9 gramas de maconha. Ele tinha sido preso primeiro porque ele tava com pinho-sol. Pinho-sol. Nem tava participando da manifestação, mas ok, tava com pinho-sol na mochila. Eu não entendi qual que era a brisa do pinho-sol. Era um twin no pinho-sol? Que era o pinho-sol? Tacado policial, o pinho-sol? Então o cara tava com um pinho-sol na mochila e falaram que era terrorista. Era gear terrorista. E aí falaram, mas aí depois foi pego com 9 gramas de maconha, 15 de cocaína. Não, tinha acho que 6 de maconha e mais uns de cocaína. Que diversas testemunhas, diversos apontamentos mostram que quem colocou aquilo foram policiais. Mas não vamos nem entrar nesse mérito, se foi policial que implantou ou não. A gente pega, o cara tá lá preso, sem chance nenhuma, né? Pegou tuberculose na prisão, os caralho.
E aí a gente pega, por exemplo, aquele filho da desembargadora lá que foi pego com 30 quilos de maconha, 50 quilos de maconha, e não, é pra uso pessoal. Não, firmeza, tá solto. Passou um tempo, foi pego de novo. Não, é pra uso pessoal. Não, firmeza, vai pra casa, tá tudo certo. Pra não citar isso mesmo, com um helicóptero cheio. Certas pessoas aí mais influentes com um helicóptero com meia tonelada de pasta base pra cocaína. Meia tonelada de pasta base dá pra fazer o quê? Umas 2 toneladas de cocaína? No mínimo? Dá pra fazer, E não, mas tá tudo certo. Dá pra... É exatamente aquela questão lá que o documentário aponta. Uma pessoa de uma classe inferior, que normalmente vai ser, né, o negra, hispânica, etc., que é pega com 16 gramas de crack, tem a mesma pena que alguém que tiver, né, um mano fera aí pego com 30 quilos de cocaína. A mesma pena. Quando tava rolando aquele revolta dentro dos presídios, acho que foi começo do ano passado, lá no norte. Não, teve no país todo, né? Oh meu Deus, falei em inglês. As greves nos presídios. Uhum. Daí eu vi... greve, Qual que é o nome? Revolta... Era a facção do norte, não era? Não, teve da Família do Norte, a FDN, teve do PCC e teve do... Não, acho que não teve, foi só dos dois, mas PCC enfim, e o FDN. eles estavam brigando, né? Daí a revolta era justamente pra um matar o outro. Mas... Naquela época, tinha uma galera falando assim, não, deixa se fuder. Deixa se matar. Ou então, entra com a polícia lá, mata todo mundo. É tão bom entrar com a polícia e matar todo mundo, né, dessas condições subhumanas, que foi assim que surgiu o PCC. Uhum. O PCC não existia até 92, então, mas eu acho que isso mostra como aqui no Brasil é aquilo que você falou mesmo, de uma lavagem, assim, a galera que... totalmente higienização. Enquanto lá nos Estados Unidos rola toda essa questão que o documentário aponta com a questão industrial, realmente, de pessoas trabalhando num sistema que faz a economia girar e tal. Aqui parece que é realmente lavagem, assim, vamos tirar isso que é esteticamente feio do nosso país, jogar aqui, se morrer, se ficar 50, 80 pessoas numa cela esmagado, foda-se. A gente pode ver o tratamento, né? Acabou a escravidão nos Estados Unidos, os caras deram o jeito de botar os caras pra trabalhar como presidiário. Acabou a escravidão no Brasil, manda pra longe e traz um monte de europeu pobre, né? Não tinha que ser, né? Traz um monte de italiano pobre, etc., pra fazer o embranquecimento da população. Tinha um monte de metido a cientista, né? Os caras esperavam que em 2, 3 gerações não existisse mais negro no Brasil, porque ia embranquecer. Então falou, não, vamos trazer um monte de italiano aí. Já tive essa discussão antes com outras pessoas. Falou, não, mas é que trouxe os italianos porque eles iam morar no Cortiço, não sei o que, não sei o que. Eu falei, mas os negros também estavam morando no Cortiço. Tipo, não tem nenhuma explicação lógica de por que não contratou os negros. Os caras já estavam ali, né, já manjavam dos trabalhos. Não contratou por quê? Porque o italiano sabia fazer isso. Uhum. Então foi só um embranquecimento populacional. E questão das favelas também. E algo que eu fico um pouco na bad, assim, é que, ok, representatividade tem que trazer não uma honra parece, mas tipo um orgulho perdido realmente por tanta difamação da mídia, mas quando eu vejo, por exemplo, um clipe, por exemplo, da Anitta enaltecendo a favela, por exemplo, ok, eu entendo o valor daquilo, mas eu fico um pouco na bad das pessoas não perceberem que a favela ela está privando uma galera, principalmente negros, de algo essencial na vida moderna, que é a urbanização. Você está privando a galera da urbanização, de um negócio organizado, certinho. E ok, realmente, eu acredito que simplesmente falar, não, é um lugar que é feio e tem bandido, é um papo totalmente torto. Mas você ficar simplesmente enaltecendo e falar, todo mundo é amigo, e esquecer que estão privando a galera de algo que você nunca foi privado, por exemplo, também acho que não é o caminho mais
correto. Mas não é como se isso não ocorresse e de repente a favela fosse amanhã ser urbanizada, né? Não tô falando que isso vai acontecer. Só tô falando que esse discurso, que eu não acho que é errado, eu tô falando, é um discurso coerente, mas é perigoso apagar a bad maior, assim, a galera esquecer que existe uma bad essencial de você tá na sua cidade lá, que tem a galera branca, a galera classe média, e tem uma galera que tá simplesmente sendo excluída e jogada pros cantos da cidade, onde não tem organização nenhuma, que é crescimento desenfreado. Em Salvador, aqui a gente já tem uma favela que é alta, assim. Mas eu tava lá e o negócio cresceu muito. Parece que a favela virou prédio, basicamente. Tem prédio já na favela, tipo, um negócio gigante, assim, de metros. Sim. E qual que é a segurança disso? Como que aquilo foi... Aquilo não foi planejado, aquilo pode desmoronar da noite pro dia. E a culpa é da galera? Não, porque às vezes o noticiário, às vezes tem muito essa mania de mostrar, por exemplo, deslizamentos de terra, parece que a culpa é da galera que construiu a casa onde não podia. Estavam em áreas que não são aprovadas pela prefeitura e não sei o quê. Esquece que aquela galera foi privada de estar nos lugares aprovados pela prefeitura, que foram realmente excluídos. Quando você vê o jornal, sei lá, você tá na padaria e tá passando o jornal, aí fala, 15 casas foram destruídas num desmoronamento, né, num deslizamento, aí a pessoa fala, o pessoal não aprende, todo ano tem isso, e o pessoal continua morando lá. Vai morar onde, meu filho? Lembrando que, principalmente quando a gente fala de Rio de Janeiro, se a gente for pegar muitas das áreas hoje em dia tem muita área na favela, muito terreno, que é vendido pela própria milícia. A milícia pega terreno da prefeitura e vende, reparte e vende para morador. O morador não pode morar no seu condomínio de 2 milhões de reais, então tem que morar no morro. E tem que trabalhar. Então você quer que ele vai morar onde? Quer que ele vai morar em Fernando de Noronha, caralho? Não dá, mano. Todo ano isso e a galera não aprende. A cada 2 anos tem eleição e a gente não aprende também. E aí, né, um negócio que é muito foda no documentário, que é muito bad, que ele mostra algo que a gente provavelmente a gente vai abordar de novo mais pra frente, quando a gente for falar de possivelmente Bowling for Columbine ou algum outro assim, que é a questão, tá intrinsecamente ligado à questão armamentista nos Estados Unidos. Uma dessas leis que tinha sido aprovada, né, com questão de segurança e tal, era a lei Stand Your Ground, que é não ceda terreno. Que aí mostra o caso de que aconteceu na Flórida em 2013, não me lembro agora o ano, mas aconteceu na Flórida, que tinha esses carinha aí metido a guerrilheiro, não, um mano que era um vigilante do bairro, nada contra ser um vigilante do bairro, só não fazer merda, que ele tava lá tranquilo, dando uma olhada na rua, e ele viu alguém que ele achou suspeito. Inclusive tem uma gravação dele ligando pra polícia e falou, não, ele é suspeito. O que tá acontecendo? Ele tá com a mão na cintura. Aí dá uma pausa e é um homem negro. Então ele era suspeito por causa disso. Qual que é a fita? Era um menino de 14 anos, negro, que estava simplesmente andando, voltando pra casa, sei lá qual que era. O cara começou a seguir ele, inclusive falou na ligação pra polícia, tô seguindo ele aqui. A polícia falou, não segue ele, não precisa fazer isso, não. E aí logo em seguida você já ouve o menino gritando por socorro e depois houve um tiro. Ou seja, o cara... O menino foi seguido por um homem armado, foi executado por esse homem armado e esse cara não foi preso. Quando teve o julgamento, ele foi inocentado por causa dessa lei, Stand Your Ground, porque ele achou que estava em perigo e caracterizava como legítima defesa. E o absurdo aí entra naquela questão que a gente tava falando daquela associação lá, que eu esqueci o nome de novo, o nome da associação das empresas lá. Do ALEC, né? O Walmart, né? Essa lei, ela foi meio que patrocinada pelo Walmart, que olha só, é o maior... Walmart, o mercado que você compra pão, você compra piscina de plástico, você compra Toddy.
Walmart é o maior varejista de munição do mundo. Então, nos Estados Unidos é normal você colocar se eu não me engano, eles pararam de vender munição por causa de alguns problemas legais que tiveram. Mas, pararam de vender armas, eles continuam vendendo munição. Mas é normal, você vai lá, pega pão, leite, café, biscoito, fralda e um cartucho ali, né? Um pacote de cartucho de 12, porque é absolutamente normal isso. Então, essa lei inocentou o cara, um homem branco, tal, 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, sei lá, acho que 29. Matou um menino de 14 anos, perseguiu, matou, executou e não aconteceu nada com ele, porque foi legítima defesa. Agora, não é nem se o legítima menino... defesa, é achar que tá em risco. Sim, então, ele dá uma... Você achou. Aqui no Brasil a gente tem a legítima defesa imputiva, acho que é isso, que é basicamente a mesma coisa. E é isso, né? O cara perseguiu o menino. Imagina você ser seguido por um cara através de ruas, pedir socorro, esse cara te atacar e te matar, e você é o vilão. Agora, se qualquer outro caso, né, se esse mesmo menino tivesse revidado, tivesse, né, matado o agressor, a gente sabe que o resultado não ia ser o mesmo, né? Ele não ia estar solto, não sei nem se ia estar vivo, porque afinal... E é essa questão, né, de vender o cara como potencial... Sim. Teve uma novela na Globo recentemente, né, que se passava na Bahia, e aí houve uma reclamação que não tinha muitos negros na novela. E aí eles deram a desculpa que no meio do estado da Bahia, né, no meio de Salvador, eles deram a desculpa que não tinham atores negros ali para fazer. E passou um tempo, aconteceu que a mocinha na novela foi presa. Quando ela chegou na cadeia, na cela só tinha negras. Era ela, a única branca, e mais um monte de negras. Eu falei, mas eu achei que não tinha, né? Atrizes negras pra fazer. Como de repente tem? E só nesse papel. Então é uma representatividade muito errada que a gente vê. E aí, né, a gente vê esses casos desse menino que foi assassinado. E aí dá outros casos também absurdos. Dá o caso de um rapaz de 19 anos que era do Bronx, em Nova York. Estava voltando para casa, foi parado pela polícia. E no documentário eles nem chegam a falar qual que foi a acusação. Mas fala que era mentira, o menino era inocente. A polícia fez alguma acusação e levaram ele preso. E aí falaram, você vai pra delegacia e depois vai ser liberado. Quando ele chegou na delegacia, falaram, tem uma fiança de $10.000. O moleque não tinha a menor chance de pagar esses $10.000 de fiança. Isso existe no Brasil. A família dele não tinha chance de pagar essa fiança. E ele foi mandado foi preso. E a promotoria falou, você pode assinar um acordo, né? Os pre-deal lá, que se assina um acordo ao invés de para julgamento. Que em teoria isso é para ter menos gasto do dinheiro público, etc. Então você só assume que é culpado, você não vai para julgamento, e em vez de pegar ali 15 anos, você faz 3 anos, né? Você pega 3 anos. E aí ele falou, não, eu sou inocente, eu não vou assinar um acordo falando que eu sou culpado, eu não fiz nada, eu quero meu julgamento. E aí os caras vêm com todo o peso da lei em cima, porque falam, se você não vai aceitar o acordo, então, mano, vamos te fuder. E aí deixaram ele preso por 3 anos antes de ter julgamento, que inclusive, se eu não me engano, acho que 40% dos presos do Brasil também ainda não foram julgados, só pra falar isso aí. E aí deixaram o cara 3 anos, né, preso antes de ter um julgamento. Ele foi espancado diversas vezes, tanto por outros presidiários quanto por guardas, né, carcereiros, e tem filmagem mostrando ele apanhando de carcereiro, tem filmagem mostrando ele apanhando de outros presidiários. E desses 3 anos, ele passou cerca de 2 anos na solitária. E quando finalmente chegou a data do julgamento, como era uma patifaria, como ele era realmente inocente, a promotoria retirou as acusações. Ou seja, ele passou 3 anos preso, quando chegou no julgamento falou, não, deixa quieto, tiramos as acusações. Aí ele foi embora, fez algumas entrevistas, inclusive ele fala, vocês só estão ouvindo minha história hoje porque eu não me declarei culpado, né, eu lutei pelos meus direitos. Só que olha todo o estrago que isso fez na vida do cara, um jovem de 19 anos, ser preso por 3 anos, passar 2 anos na solitária,
E não à toa, 2 anos depois que ele saiu, ele se enforcou. Ele se matou no apartamento dele. Que esse cara teve vida. E aí a gente observa, é um caso isolado, né? É o caso isolado do dia. Porque o documentário aponta que 97% dos presidiários negros americanos não foram julgados, né? Tiveram que aceitar esse acordo. Porque afinal você fica com medo, fala, porra, eu vou pegar 3 anos aqui, se eu aceitar o acordo, se eu não aceitar o acordo, não tenho dinheiro para pagar um advogado, não tenho um amparo, os caras vão me fazer pegar 30, vão me fazer pegar 20. Então realmente a galera acaba aceitando. Mas você pegar 97% de uma população carcerária e ver que eles não tiveram julgamento, isso é um crime, cara. Isso não devia existir no Estado moderno. E aí agora eles estão tentando mudar, né? Estão montando outros modelos, mas que a gente vê que, como sempre, existe uma mudança, mas nunca uma mudança para melhor. Então se a gente simplesmente deixar os caras fazerem o que quiserem, vai continuar uma bosta, só que vai ser uma bosta diferente. E outra coisa importante também, né? Lembrando agora do documentário, é que ele fala do Black Panther Party, fala do Luther King, fala do Malcolm X. É realmente um documentário muito interessante de assistir. E com relação a isso, eu só vou falar parafrasear um dos manos do documentário, que ele falou que você pode pegar o histórico de liderança branca americano inteiro sem mencionar o FBI nenhuma vez. E se você pegar qualquer liderança negra, você pegar só, por exemplo, só o Luther King, pegar só o Malcolm X, pegar só um Pantera Negra, pegar qualquer liderança negra, sempre tem o FBI investigando. O Luther King, que hoje a gente vê como um dos maiores pacifistas, né? Inclusive é o caráter aí que baseou o professor Xavier, né? O professor Xavier, aquele bundão pacifista, é baseado no Luther King. Ele era tido como um dos homens mais perigosos pro FBI. O FBI estava com vigilância absoluta nele. E as pessoas têm esse ideário até hoje. Hoje, se você pegar um cidadão médio americano, ele vai ter medo de um hispânico, ele vai ter medo de um negro na rua, e ele vai ter medo de um muçulmano, de um árabe. Mas se a gente for pegar racionalmente, por exemplo, a preocupação, né, a observação do FBI são os WASPs, né, que é o White Anglo-Saxon Protestant, né, ou seja, o cara branco protestante americano padrão. Então esse é o alerta vermelho. Quando você vê uma notícia, né, que toda semana tem uma notícia de um tiroteio nos Estados Unidos, é normal ser uma criança branca. Quando você vê uma notícia de sei lá, é normal ver um cara branco. Aqueles gringos, filho da puta lá, os caras que não transam, que tava entrando numa van e atropelando as mulheres, tava dando facada. Era um monte de cara branco. Mas a preocupação, a mídia, tudo, não. É a população negra, a população hispânica, e a população agora, os árabes. Então, a gente tem que prestar atenção no que a gente vê, e a gente tem que buscar informações, porque se a gente simplesmente pegar tudo mastigado que passam pra gente, a gente vai ter uma ideia muito errada de como as coisas são. Outro caso que eles falam é da mãe, né, que foi enterrar o filho com o caixão aberto. Sim, em determinado ponto do documentário ele aponta a importância que as imagens têm no combate a esse preconceito, né, na própria questão dos direitos civis, porque a partir do momento, nos anos 50, 60, que inclusive estão até revisando o caso agora. Porque a mulher assumiu num livro, né, que ela tinha mentido no julgamento. Foi um menino nos anos 50, 60, menino de 14 anos, 16 anos, que, segundo as notícias, ele assediou uma mulher branca num restaurante e 2 caras surraram ele. Mas não é que os caras quebraram o queixo dele, deram uma porradinha. Não, os caras realmente surraram um moleque que você não acredita que é possível um humano ser tão surrado. E a mãe dele decidiu que ia fazer o funeral com o caixão aberto. E é realmente uma coisa chocante, é uma coisa assim horrível. Infelizmente é algo que
sabe, quebra com qualquer razão que tenha na sua cabeça, qualquer coisa. É extremamente chocante, extremamente assustador ver que 2 pessoas fizeram isso com um menino de 14 anos. Mexeu com a mulher do cara. Então, agora que os 2 caras estão mortos, agora que ninguém foi preso, inclusive na época. Na época os caras foram inocentados, ninguém foi preso, falaram que o moleque meteu louco e foda-se, então ninguém foi preso. Agora que os 2 caras estão mortos, ninguém mais pode ser preso, a mulher assumiu que mentiu, o menino não fez nada, os caras eram só uns racistas, cuzão, KKK, redneck do caralho. E é aquela questão do Birth of Nation, novamente, né? O negro é o selvagem, incontrolado, assediador, e daí ele é surrado pelos brancos heróicos que estão protegendo a mina lá. E é importante que ver que no primeiro blockbuster americano, o primeiro filme de sucesso americano que, né, fez história aí, se tornou um exemplo. As cruzes queimadas, que era efeito de símbolo da KKK, foi criado por esse filme e não foi de forma pejorativa, né? Foi pra enaltecer os caras. Então era pra ter um efeito. É importante a gente ver que a KKK, a Ku Klux Klan, não era exatamente forte antes desse filme. Depois desse filme, que mostrou eles como heróis, que mostrou eles como Avengers, lutando contra um inimigo americano, porque afinal os sulistas perderam a guerra, então eles tinham que dar uma volta por cima. Então fizeram esse filme aí. Depois desse filme, que é mais uma vez, o primeiro blockbuster americano, um grande modelo, a KKK assumiu um papel muito maior, muitas pessoas entraram, e logo nesse filme é mostrado, toda vez que um afro-americano aparecia, toda vez que um negro aparecia, ele não era uma cena normal, aparecia um homem branco, não, ele era visto marginalizado, ele era visto criminalmente, ele era visto como uma besta, e não como um homem, era sempre mais caricato, mais monstruoso. E a cena, uma das cenas mais famosas desse filme, é um homem negro que sequestra uma menina, né, e vai abusar dela, e ela, pra não ser estuprada por esse homem, ela se joga de um penhasco. E aí depois esse cara é pego pela KKK e matam ele. Mas é disso que se trata o primeiro blockbuster americano. E as coisas não mudaram muito desde então. E falando nas imagens chocantes, o documentário mostra aquelas imagens de pessoas negros, né, linchados pela KKK em movimentos parecidos e enforcados em árvore. E é uma cena que você não espera que exista na realidade. É um negócio que parece que saiu de algum filme de terror macabro, de bruxas, que é os carinhas de terno andando normal assim, qual que é o cenário? Com um cara pendurado pelo pescoço. Não muito diferente de algumas coisas que a gente vê aqui, né? Acho que ano retrasado, recentemente teve aquele menino lá no Rio de Janeiro amarrado no poste, etc. Não é algo tão diferente do que a gente vê hoje em dia, infelizmente. Mata, põe uma arma na mão, tá justificado. Mas não, ninguém é racista. Mas e aí, o que você achou do documentário, Croco? Você tem algum... Eu achei triste, né? Principalmente porque a gente quer muito acreditar que tá tudo melhorando, tá tudo progredindo. E é uma bosta quando alguém te mostra que continua tudo igual e tá piorando, né? Porque agora o Trump e esses movimentos atuais, não só... vários movimentos neonazis na Europa, né? Não só negros, né? Mas principalmente latinos agora estão sendo... Sempre foram um pouco, mas agora estão realmente sendo vítimas de forma intensiva daquilo que os negros foram no começo do século XX. E é o mesmo ciclo aí para novamente mais pessoas estarem participando desse trabalho escravo, né? Que é um trabalho escravo, de certa forma. E pensando no Brasil, como a gente falou aqui, são lógicas diferentes, né? Mas que não tem o mesmo motivo, mas que também não está melhorando. Não... Obviamente precisaria analisar algo que falasse especificamente do Brasil, que é uma realidade completamente diferente. Mas
não dá pra você acreditar em uma melhora realmente vendo as notícias e tal. E eu acho que é isso, assim, não tem muita realmente esperança, não. Sei lá, agora com Trump, Bolsonaro, acho que cada vez vai ficando tudo pior mesmo e é isso aí. Melhor já ir se acostumando, né? É, um passo do niilismo absoluto, foda-se tudo, que se exploda essa merda. A esperança é que em 7 bilhões de anos o Sol vai explodir e destruir a galáxia. Essa é a esperança. Bom, realmente um documentário chocante, né? Se você é uma pessoa assim com coração fraco, não assista. Não, tem que assistir, todo mundo tem que assistir. Todo mundo tem que assistir. Se você tem coração fraco, você tem que assistir mais ainda, porque daí você se comove e faz alguma merda, tá ali. Mas se você, por exemplo, é de São Paulo e você tá ouvindo isso aqui na época certa, você pode ir no MASP ou no Instituto Tomiotaki, que está tendo a exposição do Histórias Afro-Atlânticas, que é muito boa e tem várias coisas que você vê no documentário que estão nessa exposição. Vai até outubro agora de 2018, se eu não me engano, e vale muito a pena. Inclusive o MASP é de graça terça-feira e o Instituto Tomiotaki também é gratuito. É muito bom. E se você quer ver mais um pouco da realidade, mas também quer rir de nervoso, né? Rir um pouco, disfarçar essa tristeza, tem no Netflix tem o stand-up Tambourine do Chris Rock, né? Aquele do Todo Mundo Odeia o Chris, que é muito ácido também, mas ele fala um pouco da realidade negra americana e é muito bom, né? É engraçado e tal, mas é muito ácido e você vai rir e se odiar também por viver nesse mundo horrível. Basicamente é isso. Obrigado aí por tudo e até a próxima. Falou. Valeu, ao contrário. 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente. Minha intenção é ruim, esvazio o lugar. Eu tô em cima, eu tô afim, 1, 2 pra tirar. Eu sou bem pior do que você tá vendo. Preto aqui não tem dó, é 100% veneno. A primeira faz boom, a segunda faz tá. Eu tenho uma missão e não vou parar. Meu estilo é pesado e faz tremer o chão. Minha palavra vale um tiro, eu tenho muita munição. Pra quieto na ascensão, minha atitude vai além. E tem disposição pro mal e pro bem. Talvez eu seja um sádico ou um anjo, um mágico ou juiz ou réu, um bandido do céu, malandro ou otário, padre sanguinário, franco atirador, se for necessário, revolucionário, insano ou marginal, antigo e moderno, imortal, fronteira do céu com o inferno, astral, imprevisível, como um ataque cardíaco do verso, violentamente pacífico, verídico, vim pra sabotar seu raciocínio, vim pra abalar seu sistema nervoso e sanguíneo, pra mim ainda é pouco, dá um cachorro louco, número 1 guia, terrorista da periferia, unidunité, eu tenho pra você, o rap venenoso é uma rajada de PT, e a profecia se fez como previsto, 1997, depois de Cristo, a fúria negra ressuscita outra vez, Racionais, capítulo 4, versículo 3. Filhas da puta, pá, pá, faz frio em São Paulo, pra mim tá sempre bom.
Eu tô na rua de bobete e moletom, din din dom, rap é o som, que emana no Opala marrom. E aí, chamo o Guilherme, chamo o Vânio, chamo o Dinho e o Di, Marquinho, chamo o Éder, vamos aí. Se os outros mano vem, pela ordem tudo bem melhor. Quem é quem no bilhar, no dominó. Colou dois mano, um acenou pra mim, de jaco de cetim, de tênis calçadinho. Ei, Brau, sai fora, nem vai, nem cola. Não vale a pena dar ideia nesse tipo aí. Ontem à noite eu vi na beira do asfalto, tragando a morte, soprando a vida pro alto. Ó, os caras só pó, perioso, no fundo do poço, faz fragante no bolso. Veja bem, ninguém é mais que ninguém, veja bem, e eles são nossos irmãos também. Mais de cocaína e crack, uísque, conhaque, os mano morrem rapidinho, sem lugar de destaque. Mas quem sou eu pra falar de quem cheira ou quem fuma? Nem dá, nunca te dei porra nenhuma. Você fuma o que vem, entope o nariz, bebe tudo que vê, passa o diabo feliz. Você vai terminar tipo o outro mano lá, que era um preto tipo A. Ninguém entrava numa, maior estilo, de calça Calvin Klein, tênis espuma. Um jeito humilde de ser, no trampo e no rolê. Curtia um funk, jogava uma bola, buscava a preta dele no portão da escola. O exemplo pra nós, uma moral, uma ibope. Mas começou a colar com os branquinhos do shopping. Aí já era. E mano, outra vida, outro pique, só mina de elite, balada, vários drink, puta de boutique, toda aquela porra, sexo sem limite, Sodoma e Gomorra. Faz uns 9 anos, tem uns 15 dias atrás eu vi o mano, cê tem que ver pedindo cigarro pro tiozinho no ponto, dente tudo zoado, bolso sem nenhum conto. O cara cheira mal, a tia sente medo, muito louco de sei lá o que. Logo cedo, agora não oferece mais perigo. Viciado, doente, fugido, inofensivo. Um dia um PM negro veio embaçar e disse pra eu me pôr no meu lugar. Eu vejo, mano, nessas condições não dá. Será assim que eu deveria estar? Irmão, o demônio fode tudo ao seu redor. Pelo rádio, jornal, revista e outdoor. Te oferece dinheiro, conversa com calma, contamina seu caráter, rouba sua alma. Depois te joga na merda sozinho. Transforma um preto tipo A no neguinho. Minha palavra alivia sua dor, ilumina minha alma. Louvado seja o meu Senhor, que não deixa o mano aqui desandar, e nem sentar o dedo em nenhum pilantra. Mas que nenhum filha da puta ignora a minha lei. Racionais, capítulo 4, versículo 3. Filha da puta, pá, pá, pá. 4 minutos se passaram e ninguém viu o monstro que nasceu em algum lugar do Brasil. Talvez o mano que trampa debaixo do carro sujo de óleo, que enquadra o carro forte na febre com sangue nos olhos. O mano que traga envelope o dia inteiro no sol, ou o que vende chocolate de farol em farol. Talvez o cara que defende pobre no tribunal, ou que procura vida nova na condicional. Alguém no quarto de madeira, lendo a luz de vela, ouvindo o rádio velho no fundo de uma cela. Ou da família real e negro como eu sou, um príncipe guerreiro que defende o gol. E eu não mudo, mas eu não me iludo. Os mano cu de burro tem, eu sei de tudo. E troca de dinheiro e um cargo bom. Tem mano que rebola e usa até batom. Vários patrícios falam merda pra todo mundo rir, pra ver branquinho aplaudir. Na sua área tem fulano até pior. Cada um, você se sente só. Tem mano que te aponta uma pistola e fala sério, ou explode sua cara por um toca-fita velho. Clique, plau, plau, plau e acabou. Sem dó e sem dor, foda-se sua cor. Limpa o sangue com a camisa e manda se fuder. Você sabe por que, pra onde vai, pra quem vai, de bar em bar, de esquina em esquina, pegar 50 pontos, trocar por cocaína. Enfim, o filme acabou pra você. A bala não é de festim, aqui não tem dublê. Para os manos da Baixada Fluminense, a Ceilândia. Eu sei, as ruas não são como a Disneylândia. De Guaianazes ao extremo sul de Santo Amaro, ser um preto tipo A custa caro. É foda, foda é assistir a propaganda e ver. Não dá pra ter aquilo pra você. Playboy forgado de brinco, cu trouxa, roubado dentro do carro na Avenida Rebouça. Correntinha das moças, madame de bolsa, dinheiro
Não tive pai, não sou herdeiro. Se eu fosse aquele cara que se humilha no sinal por menos de R$1, minha chance era pouca. Mas se eu fosse aquele moleque de touca que gatilha e fia o cano dentro da sua boca, de quebrada, sem roupa, você e sua mina, 1, 2, nem me viu, já sumi na neblina. Mas não, permaneço vivo, não sigo a mística. 27 anos, contrariando a estatística. Seu comercial de TV não me engana. Eu não preciso de status nem fama. Seu carro e sua grana já não me seduz, e nem a sua puta de olhos azuis. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, apoiado por mais de 50 mil humanos. Efeito colateral que o seu sistema fez. Racionais, capítulo 4, versículo 3.